Boa noite a todos. Vamos começando. Vou pedir a todos que possam ir se desconectando do mundo lá fora, sentindo o corpo aqui presente para a gente ir treinando um pouquinho, a nossa mente, às vezes muito tagarela. Às vezes a gente fica com várias janelinhas abertas, resolvendo um monte de coisa. Então eu vou pedir para que a gente possa ir desligando, fechando algumas janelinhas, deixando tudo aquilo que é lá de fora, o que eu ainda tinha que resolver, o que eu vou resolver, o que eu quis resolver, o que eu quero resolver, vamos deixar lá fora. Vamos aproveitar esse momento para que a gente possa assimilar toda a energia amorosa, toda a luz, toda a paz, tudo aquilo que o nosso coração veio buscar. E esse ambiente pode nos proporcionar, mas a gente precisa buscar. Então eu sugiro para que possam sentir o corpo, os pés apoiados no chão, fazendo algumas respirações de uma forma suave para que possa ir oxigenando o cérebro, ajudando a acalmar, tirar a ansiedade, a mente tagarela. E nós vamos iniciar o nosso momento de estudo com uma prece. Nós vamos sentir a presença dos nossos mentores de luz, dos nossos amigos espirituais e de nosso Mestre Jesus, porque aqui estamos todos reunidos em seu nome, para que a gente possa receber a sua luz, a sua inspiração, aquilo que nós necessitamos, o recurso amigo que nós necessitamos, a intuição que nós estamos precisando, para que a gente possa viver mais harmonizados com o nosso propósito divino que nós estamos cumprindo aqui como seres de luz que nós somos em evolução. Que nosso Pai infinito, Deus, nosso Criador, possa abençoar esse momento, nos proteger e nos iluminar na noite de hoje. Que assim seja. A noite de hoje nós vamos... Nós vamos estudar um pouquinho, apertei errado, sobre esse assunto do bem e mal sofrer. Ele está disposto no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5. E esse capítulo 5 ele é bem extenso, mas nós vamos estudar esse item 18. E eu vou ler o que está escrito aqui. Aí ele começa assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. De início dá até assim, nossa, eu já vi pessoas falando isso e eu confesso que lá atrás eu pensei isso, nossa, então estou no rumo, estou num sofrimento aqui, faz parte, Faz parte do nosso plano terreno, faz parte, como um bom terráqueo que somos, aqui nós estamos morando no mundo de provas e expiações. Então, todos faz parte da energia do nosso planeta, da sistemática do nosso planeta de provas e expiações. E muitas vezes a gente até leva um pouquinho ao pé da letra, e muitos espíritas ainda fazem isso, essa coisa da prova e expiação. O espiritismo lá atrás faz parte, gente? O amadurecimento do conhecimento, à medida do que a gente vai recebendo dos espíritos e a própria maturidade da vida, ela vai trazendo isso para a gente. Porque a gente tinha um conceito de karma,
e o Espiritismo fala muito, as obras, né? Então você está sofrendo, você está passando essa situação difícil, essa doença, essa dificuldade, esse sofrimento, é porque você está no planeta de prova e expiação, então não tem como ser diferente. Você está destinado, fadado a sofrer. Mas será que é isso mesmo? E a gente ainda lê isso, bem-aventurados os aflitos. Quem nunca passou uma aflição aqui? Quem não está sentindo, às vezes, uma sensação de aflição? Faz parte. Mas o que será que está por trás do que Jesus estava falando, né? Ele não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Todos nós, faz parte. Quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Olha isso, sofrer bem. O que às vezes até, num primeiro momento, desagradável, né, de ouvir. Mas poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então todos nós que estamos aqui nesse nosso mundo de provas e expiações, estamos com a nossa energia compatível com esse mundo, convivendo com essa diversidade, né, que existem. Parece que a gente vive num mundo de várias realidades. Isso tudo faz parte, porque muitas vezes a gente fica incomodado com tudo isso. E isso tudo faz parte. E todos esses estímulos são estímulos que a gente deveria até perguntar: para quê? Qual é a finalidade disso? Para que, na verdade, a vida está me trazendo isso? E a gente muitas vezes faz o contrário, né? A gente pergunta por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que com meu irmão? Por que com uma pessoa próxima da família? Quando, na verdade, como num bom mundo de provas e expiações, faz parte da natureza, da energia desse planeta e da nossa energia, que combina com a energia do nosso planeta, esses desafios, e sermos motivados ainda pela dor. Nós muitas vezes caminhamos na vida motivados pela dor. Eu não quero mais passar por isso. Geralmente a gente busca Deus, sobretudo na dor. Muitas vezes no nosso dia a dia, às vezes a gente nem se lembra muito, mas quando a dor visita de alguma forma, aí a gente se lembra do Criador, que está ali conosco. Ele não está distante. Às vezes a gente se desconecta dele de tal forma que é como se ele estivesse distante de nós. Mas ele vive em nós. Ele vive em tudo. Ele é o Criador de tudo e de todos. Então, às vezes, a forma como a gente tem de evoluir nessa energia de provas e expiações é exatamente disso. É de você caminhar, porque se deixar, a gente fica ali, vivendo um automatismo da vida, hipnotizado pelo dia a dia, sem parar para refletir, sem parar para prestar atenção. Quais são os recursos que eu já tenho? Quais são os recursos que eu posso utilizar diante dessa prova que se colocou na minha vida? Para quê? Para onde que eu vou a partir dessa prova, desse obstáculo que a vida colocou para mim? E é isso que ele vai falando, ele vai trazendo a gente à consciência. Poucos sofrem bem, porque poucos conseguem entender as entrelinhas. Tem aqueles ditados antigos que o pessoal falava, para quem sabe ler um pingo é letra. E isso é verdade na vida. Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade, dar um passo para trás,
para entender o que é que está acontecendo que está me causando dor. Possivelmente é uma resistência minha. Toda resistência ela vai te trazer um desconforto, ela vai te trazer dor. A física explica, se você der um murro contra a parede, a resistência da parede vai te machucar a mão. E aquilo te traz dor. Mas às vezes a gente não consegue enxergar isso na vida. É tão óbvio na vida material, mas no nosso dia a dia, no nosso emocional, nos problemas que acontecem, a gente tem dificuldade de entender as entrelinhas da vida. Então ele continua, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Bem suportadas pressupõem que exista o quê? Exista um comportamento nosso, exista uma atividade. Então não é aquela prova que eu não estou entendendo nada. Não é aquela situação de eu tipo, faz parte, e me desconecto. Não. Existe um aprendizado ali para você. Existe um aprendizado que se você fizer, você já pode mudar de nível. Porque se isso chegar a te visitar novamente, você já, isso aqui eu já conheço. Eu já sei lidar com isso. Eu já tenho recursos internos aqui. Eu já desenvolvi um pouco mais da minha paciência. Eu já sei como dar um passo para trás e enxergar uma outra perspectiva. Isso aqui é uma coisa que eu já tenho catalogado dentro de mim. Aí ele continua. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na vontade de Deus. Então existem recursos que nós já sabemos, mas que só eles às vezes não são suficientes. Por isso é preciso saber viver uma prova bem suportada. A prece, ele já falou, é um bom recurso, porém só a prece não é suficiente. Porque muitas vezes a gente faz uma prece assim, me tira daqui, como se a gente pedisse para Deus, me resgata desse lugar que eu me coloquei por algum motivo que eu não sei e que eu tenho um aprendizado a ser feito e que eu não quero fazer, tá chato, tá desconfortável, tá horrível na verdade. Lembra bem aquela metáfora, aquela história da criança que tá vendo a borboletinha, eu gosto sempre dela, porque a gente às vezes, lá no nosso íntimo, a gente quer isso com a vida. Ela tá vendo um casulo e no momento em que ela tá vendo o casulo, aquela borboletinha, ela tá saindo do casulo. E tem todo um esforço a ser feito ali. E a criança, com dó, porque estava vendo muito esforço, ela abriu, rasgou o casulo para que aquela borboletinha conseguisse sair mais facilmente daquele casulo. Vai, borboletinha, eu estou te ajudando, eu vou te libertar. Eu estou vendo o seu sofrimento, está horrível. E rasga. Sem saber que aquele movimento, aquele sofrimento que aquela borboletinha estava fazendo, era o necessário para amadurecer as asas dela, para umidificar e amadurecer, para ela poder abrir as asas e voar, ou seja, passar pelo processo dela, que a natureza criou. Mas que quando a gente projeta as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas emoções lá fora, sem respeitar, a gente às vezes faz isso, mete os pés pelas mãos. E aquela borboletinha não pôde voar. Aquela borboletinha acabou morrendo. Porque ela não cumpriu o papel dela de quê? Do amadurecimento e voar. De suportar aquela prova. Nem a criança, por ser uma criança, conseguiu, não tinha conhecimento,
suportar a prova que a borboleta estava ali. E nós passamos por isso também em nossas vidas, com parentes nossos, com amigos, com pessoas próximas. Às vezes é muito difícil suportar o sofrimento do outro, a prova do outro, aquilo que ele precisa amadurecer para ele poder voar. Porque a gente quer poupar, porque a gente já passou por tantas dores, que a gente queria tanto ser resgatado, que às vezes é realmente, se a gente parar para prestar atenção, lá no fundo em nossas preces é sobre isso. Deus, eu não mereço isso aqui, me tira daqui. Eu não mereço essa doença, eu não mereço essas pessoas, eu não mereço essa família, eu não mereço essa ingratidão, eu não mereço esses amigos, eu não mereço essa miséria, eu não mereço passar raiva no crédito, no débito, eu não mereço. Se a gente parar para escutar os nossos, lá no mais íntimo, às vezes a gente está nesse lugar. E aí vem Deus sussurrando, através dos espíritos de luz, dos nossos protetores, ou dele mesmo que vive em nós. Você precisa sair daí. Ninguém vai te tirar. Eu te dei uma das coisas mais importantes da vida, o seu livre-arbítrio. Eu vou te dar, percebam uma coisa que eu acho muito interessante. Quando a gente lê os livros espíritas, a gente vê assim, os mentores, os espíritos de luz, eles ficam lá do ladinho. Tipo, levanta a mão, pede, vem. Já os obsessores não. Os obsessores entram, interferem, falam um monte de coisa, sussurram um monte de coisa, pula na frente. Mas os mentores de luz, eles fizeram um exercício gigantesco, adivinha onde também? De respeitar a prova do outro, respeitar o crescimento, respeitar a borboleta para ela desenvolver aquele aprendizado. Então ele aguarda você pedir auxílio. Quando você pede, fala, vem cá, aí ele te puxa. Os espíritos obsessores não. E muitas vezes nós agimos dessa forma na vida de outras pessoas, cheios de amor para dar, mas às vezes a gente interfere na vida das outras pessoas. Às vezes a gente, sem querer, sem perceber, a gente age como um obsessor, por falta de percepção mesmo, por falta de falar, peraí, essa pessoa pediu? Essa pessoa está precisando da minha ajuda? Será que eu sou tão importante assim que é só eu que vou salvá-la? Porque às vezes ela precisa passar por aquele trechinho. E nós também precisamos passar por aquele trechinho. E nós precisamos muitas vezes em nossas preces, não da solução do problema, mas de um rumo, o fortalecimento de nossa fé. Porque aqui ele vem e fala, não basta a prece, ela é um apoio para a alma. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Vamos ler de novo. Na bondade de Deus. Não é castigo, não é punição, não é karma no sentido de você tem que pagar. Não é nada disso. É uma fé de que Deus é o nosso Pai amoroso, nosso Criador, e nos aguarda a gente fazer um movimento, aguarda a gente caminhar. Nem que seja um movimento interno, uma postura interna de se colocar receptivo a ouvi-lo. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, se está muito pesado é porque você está querendo criar uma porta onde tem uma parede. Dê um passo para trás. Pede iluminação. De repente, se você der um passo para a esquerda, tem uma porta larga do lado.
Você não precisa criar uma porta com a sua cabeça. Chega de dar cabeçada. Você não precisa arrebentar a parede para criar uma porta porque você quer, porque você não dá conta, porque você não está suportando. Calma, respira, dê um passo para trás, peça sabedoria, peça luz, peça orientação. Não peça para ele te tirar dali. Você precisa fortalecer a sua asa para você alçar novos voos, fazer aquilo que você já pode fazer e você ainda está com dificuldade por não enxergar uma nova perspectiva. Deixa ele te mostrar. O fardo, ele é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Aquela coisa da gente caminhar, sabendo que tem algo que nos guia, mas que a gente precisa ouvir. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Olha para isso. Olha para essa condução. Olha para o Deus do seu coração, da sua compreensão. Deus que habita em você, que te ilumina. Deixa isso chegar em você. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O merecê-la aqui, gente, não é no sentido também assim, você foi uma boa pessoa, assim como lá no Papai Noel, você foi um bom menino, então você vai ganhar a bicicleta. Às vezes a gente coloca, personaliza isso. Não é isso. Eu fiz o que precisava ser feito. Eu sou uma pessoa que eu faço o mais, eu estou a serviço da vida. Porque se a gente parar para pensar, Deus não vai bater na nossa porta. Ele age através de nós. Será que eu estou me colocando receptivo a isso? Será que eu estou conectada com Deus a ponto de deixar o meu lado que já é luminoso e todos nós temos? Nós estamos num mundo que caminhando de provas e expiações para regeneração. Nós estamos a um passo da regeneração, aonde as expiações, vamos falar assim, os problemas, as turbulências continuarão existindo, porque nós ainda precisamos dessa motivação para agir. Mas é bem mais leve. Então nós já estamos diferentes, nós estamos buscando. Cumpre, porém, merecê-la. Se colocar nesse lugar de receber, de também fazer uma escuta interna com a nossa consciência. Eu fiz tudo que precisava? Ou está faltando alguma coisa da minha parte? Porque quando a gente cansa, a gente descansa, a gente não desiste. Que a desistência seja temporária, só para a gente respirar um pouquinho, dar um passo para trás, fazer uma oração, pedindo iluminação para a gente voltar a seguir. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações, para nos desenvolver. Porque quem sabe lê um pingo é letra, quem não sabe, toma uns tapas da vida. A vida mostra 1, 2, 3, para quê? Para você aprender, para nós aprendermos. E tem hora que é difícil, né? Tem hora que a gente não quer, assim, existe uma rebeldia em muitos, não me excluo disso, porque às vezes a gente não quer, mas eu quero passar por esse caminho, eu não quero ir para o outro. Tudo bem, esse é mais complicado, esse é mais desafiante, esse não é tão livre, continua, o seu livre-arbítrio está aí. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta, porque ele foi treinado para estar ali em combate. Então ele se sente desmotivado, se sente... Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Sabe aquela coisa de almoçar e esperar o jantar? Da gente viver uma vida em torno do materialismo, sabendo que existe um espírito
eterno? A gente não alimentar a nossa alma? Aquilo que o Espiritismo fala pra gente, seja herdeiro de você mesmo. Você é herdeiro de si mesmo. O que você vai levar de melhor nessa vida? Quais são os acréscimos que você está fazendo para o seu espírito, para que quando você chegar no plano espiritual, falar, opa, já melhorei, desenvolvi a paciência, desenvolvi a esperança, desenvolvi a resignação, a fé, ou você só passou por ali? Quantas e quantas vidas nós já fizemos isso, o automatismo, porque o que não falta em nosso planeta são estímulos para roubar a cena e a gente ficar aqui imerso achando que isso é a vida. E às vezes falar, nossa, que tédio, que vida chata, que mundo chato, chega, cadê o botão de ejetar aqui? Não estou querendo mais isso não. Por quê? E aí vem uma dor da não aceitação, uma dor que na verdade está querendo te conduzir, volta para o trilho, sai desse caminho, sai dessa inércia, sai, para de pensar que você está aí para almoçar e esperar o jantar, você não está. Conduza a sua vida, veja no que você pode ser melhor, aonde você pode ser melhor para si mesmo. E para a realidade aonde você convive, como que você pode transformar as coisas para melhor? É sobre isso. É sobre conseguirmos chegarmos no mundo espiritual livres do arrependimento, porque o que os livros nos trazem, os espíritos, eles trazem um monte de lições, André Luiz e outros tantos, mostrando o que? O arrependimento, porque a gente fica entorpecido aqui pelas coisas da vida e a gente esquece de quê? De nós, que a vida ela é para nós evoluirmos, para nós crescermos. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Até porque, gente, nosso mundo é de prova e expiação, né? Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, nas frustrações. Uma coisa que a vida sabe fazer conosco é nos frustrar. Mas é ela que faz a frustração? Não. São as nossas resistências. É a nossa falta de aceitação. É eu querendo ser o dono da bola. Se não for desse jeito, eu não brinco. Me dá a bola aqui e vamos embora. É esse nosso comportamento, essa nossa postura diante da vida e muitas vezes a gente não percebe. Que a gente lá internamente está assim, com esse grau de maturidade. Onde às vezes de mais coragem se há mistério do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém um homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Esses desafios que nós passamos, do nosso crescimento interno, da gente conseguir desenvolver recursos, da gente sair, da gente superar as nossas dores, as nossas dificuldades, da gente conseguir crescer um pouquinho mais para enxergar além. Isso não tem nenhuma recompensa, porque é nosso, é da nossa evolução, mas faz parte do nosso propósito, do nosso crescimento. Então isso é o que nós viemos fazer. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte, consegui resistir. Bem-aventurados aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé.
sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, aquela realidade que se coloca diante de você. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. A gente pode colocar em termos assim de metáfora, nem sempre para academia é algo que todo mundo gosta, mas é saúde, é quase uma medicação. E às vezes, se a gente parar para pensar, a gente não vai. Então não pode pensar. Você tem que ir lá e combater o bom combate. Você tem que ir lá e fazer. Não pensa, faz. Mas depois, lá no final, você fala, ufa, tá pago. E aquilo seu corpo agradece. Essa alegria, né? Somos nós. Às vezes, passando pelos entraves da vida, passando pelas dificuldades, a gente não consegue dimensionar aquilo ali, o quanto aquilo vai fazer de diferença para nós. Nós somos pequenininhos, nós somos às vezes como crianças sendo conduzidos aqui. A gente não consegue entender, dimensionar, mas aquilo vai nos acrescentar. Às vezes uma vida cheia de provas, bem vividas, ou seja, fortalecendo a sua fé, a sua aceitação, a sua paciência, a sua resignação, a sua conexão com Deus, ciente de que as coisas são para a sua evolução, para o nosso crescimento. Isso pode nos auxiliar. E, gente, é difícil. Na hora que o bicho pega, é difícil a gente lembrar disso. Mas é importante. É importante. E eu trouxe aqui algumas coisas para nos ajudar. A fé, quando sincera e viva, é como uma lâmpada acesa em meia-noite escura das nossas aflições. Ela não apaga a dor, mas ela mostra o caminho para atravessá-la com dignidade. Emmanuel nos diz, pelas mãos abençoadas de Chico, que a fé não é fuga, mas ela é força. Não é ilusão, mas ela é confiança no bem, que ainda não vemos, mas que já existe. É aquela confiança de quem está atravessando a noite, 2 horas da manhã é dia, mas está noite, já é manhã, o sol já está raiando. Você tem fé nisso, você tem certeza, o dia está chegando, a claridade já vai chegar. Vamos esperar. Essa é a fé. No sofrimento, a criatura humana costuma se desesperar. Pergunta por que sofre, o eterno porquê, que aumenta ainda mais, né, o sofrimento. Reclama da sorte, compara-se aos outros, que piora também. Mas aquele que cultiva a fé, não como crença cega, mas como confiança ativa no amor de Deus, aprende a transformar a dor em instrumento de crescimento. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé verdadeira não se limita ao sentimento religioso. Ela nos sustenta, consola, move e fortalece. Ela é a mãe da esperança, porque a gente sabe que o dia já está chegando, o dia está raiando. Porque ela nos ensina que nada é definitivo na Terra, absolutamente nada, tudo aqui é impermanente. Que toda lágrima será enxugada e que toda luta tem um propósito maior. Ela é mãe da caridade também, porque ela nos move ao bem, nos faz ver no sofrimento alheio um espelho do nosso próprio e ela nos tira do nosso foco. Tudo aquilo que a gente foca, concentra, aumenta. Se eu fico focado no meu sofrimento, na minha dor, no obstáculo que eu não estou conseguindo vencer, aquilo vai aumentar. Quando eu consigo dar um passo para trás, quando eu consigo olhar para o outro, olhar para o lado, eu vou ver muitas vezes que a dor do outro é muito maior que a minha. Que às vezes o outro está carregando um fardo tão grande que talvez eu não conseguisse calçar o sapato dele. E talvez eu possa aprender um pouquinho com ele. Como desenvolver uma postura mais resiliente,
como olhar e ter mais humildade, que é aceitar a realidade que se apresenta diante de mim. E nos impulsiona também a agir com compaixão. A fé que brota do entendimento espiritual nos leva à ação. Não é uma fé que a gente ajoelha e fica rezando para aquilo acabar. É uma fé que a gente age em direção àquilo que é necessário. Faz o necessário, ciente de que o dia já vai chegar. Confortar, ajudar, ouvir e perdoar. Quando a dor bater a tua porta, aceita como professora silenciosa. Tem ali um aprendizado valioso para nós. Porque aonde há dor, possivelmente há uma resistência de nossa alma, há algo que já temos condição de fazer e não estamos fazendo. Porque a gente está com dificuldade de enxergar. Seja pelo orgulho, seja pelo egoísmo, seja pela raiva, rebeldia. Eu não quero sair daqui, eu não quero me transformar, eu não quero abrir mão de algo. E a gente fica ali brigando com a vida. Não te revoltes. Eles conhecem a gente. Ora, trabalha, confia. E algo que é fundamental, espera. Não é no nosso tempo. Nós agimos ainda muitas vezes igual criança. Eu quero agora. Depois não serve. Espera. Deixa o dia chegar. A fé te sustentará. Como desenvolver a fé? Ora em silêncio. A prece sincera, aquela que vem do coração, é quase uma conexão, é um sentimento. Ela liga a tua alma ao alto. Ver um pôr do sol, se deixar tocar, sentir, uma prece também. E muitas vezes é algo também importante. Muitas vezes a gente está tão assim, a gente está acostumado a fazer prece nos momentos, né, de turbulência, de dificuldade, que a gente, e pensando em espíritos que somos e energia que somos, quando a gente está muito repisando aquele lugar, a gente está como se fosse uma panela. Porque a gente cria uma aura pesada, a gente não sai dali. A gente está insistindo, então a nossa energia está pesada, os nossos pensamentos estão pesados, dependendo dos espíritos até veem coisas ao nosso redor, de tanto que é a nossa criação mental com energia. Então a gente cria um ambiente que não é favorável, a gente fica imantado numa panela, que eu digo assim, envolvido naquilo ali. Põe uma música, vai para a natureza, põe o pé no chão, deixa a energia da terra atuar em você, tira um pouco dessa energia, né, que a gente fica de sapato, de atrito, deixa, respira, deixa algo tocar sua alma e te trazer um lampejo de, nossa, como a vida tem coisas e eu tô aqui nesse mundinho, nessa minha bolha. Põe uma música que eleva o seu coração, quebre essa sintonia, rompa essa bolha e faça a sua prece. Ela vai ter notas muito mais altas do que ficar, pelo amor de Deus, Deus, você não está me ouvindo, Deus, por favor, está difícil, eu estou com angústia, essa angústia não sai. Você está reforçando isso. E lembra, os espíritos amigos ficam ali, mas tudo que for intuído para você, você está tão pesado, tem tanta coisa ruminando na cabeça que você não está recebendo. Pode parar para pensar. Às vezes a gente precisa dormir uma boa noite de sono, ela é importante para a gente ter novos pensamentos. Por quê? Se a gente souber usar. A gente faz oração, pede iluminação, a gente rompe e no outro dia vem a inspiração. Serve, mesmo ferido. O bem praticado gera luz interna, afasta o pessimismo, tira o foco daquilo que está horrível para você enxergar que existe um mundo muito maior que o seu. Desvia nosso foco e dá espaço para o recurso da vida chegar. Cultiva a paciência e a esperança. Toda prova tem um fim.
e um propósito para nós. Para quê? Para onde isso vai me levar? Quem eu vou me tornar depois disso aqui? Recorda que tudo passa e a dor de hoje é o aprendizado de amanhã. Lembre-se que a fé é fortalecida pela paciência, pela perseverança e pelo trabalho no bem. Repita mantras positivos. Tá tudo certo. Tá tudo certo, gente. Não tem nada fora do lugar. Às vezes eu preciso só enxergar uma nova perspectiva. Tá tudo certo. Confie em Deus e Ele me guia. Ele toma conta de mim. Deus está comigo. Vai dar certo. Ouça músicas inspiradoras, leia bons livros, quebre essa sintonia, ajude os bons espíritos a te ajudar, ajude a vida a te ajudar, porque é muito do saber receber e às vezes a gente não dá espaço para o receber. Perdoe a si mesmo e siga adiante. A fé também ela é auto-amor e aceitação. O verdadeiro caminho para a superação da dor está no aprendizado do amor, que não é fácil, né? Sofrer por sofrer não tem significado algum, pois a dor tem como função educar e impulsionar a alma para esferas mais elevadas. Veja que ela é para criar movimento e não para você se encolher mais como uma semente que não quer brotar. Às vezes a dor ela é horrorosa, porque a gente quer virar uma semente e ir mais para o fundo da terra. Você quer sumir, você não quer lidar com as coisas que estão ali. Deixa a vida atuar através de você, solte. Deixa a vida fazer efeito, deixa a vida trazer você e florescer através de você. Sofremos porque ainda não aprendemos a amar. A dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, que são feitas através de aprendizado. A importância de libertar-se das cargas mentais desnecessárias e refletir sobre como o sofrimento se agrava quando nutrimos revolta, orgulho e impaciência. E trata da necessidade de desenvolver a aceitação diante das provas, que essa é a humildade. Um tema essencial para quem busca sofrer bem e não se deixa consumir pela inconformação e pelo vitimismo. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. E Ele age em nossa vida através de nós, através de terceiros, que a gente possa ter essa consciência, que a gente possa deixar a vida agir através de nós também. Eu vou convidar a todos para que a gente possa fazer um tratamento, um autotratamento com essa imagem. Pensando nisso, vamos direcionar a nossa mente para momentos felizes, para sentimento de leveza, de paz. Vamos mentalizar que todos nós vamos nos desconectar dos nossos corpos e em fila, junto com os nossos mentores de luz, nós vamos caminhar em direção a esse bosque. Sentindo o perfume das flores, das folhas, das árvores, ouvindo os pássaros, sentindo a energia do lugar, a presença dos nossos amigos de luz. Vamos agradecê-los, dar um abraço afetuoso, saudoso e amoroso, pedindo que os laços que nos ligam possam ser reforçados, laços de amor, de afeto, de bem-querer, e que a gente fique cada vez mais sensível às inspirações deles, às boas orientações e às boas energias. Vamos dar uma volta nesse bosque, respirar o ar daí, absorver tudo o que nós podemos absorver, toda energia, deixando essa energia entrar através do alto
da nossa cabeça, passando por todo o nosso corpo, fazendo uma limpeza profunda. E vamos deixar nesse bosque para trás tudo aquilo que a gente já não precisa carregar. E vai deixando, vai caminhando e deixando dor, raiva, impaciência, intolerância, dificuldade de compreender, dificuldade de crescer, de melhorar, dificuldade de seguir adiante, rebeldia. Que droga, está passando por isso, que raiva. Eu não quero passar por isso mais. Me ajuda, Mestre Jesus, a compreender aquilo que eu ainda não consegui compreender, para que eu possa superar isso aqui e ficar apenas com o aprendizado e seguir adiante mais leve. Me ajuda a ser luz aonde eu já posso ser luz. Me ajuda a enxergar a luz aonde eu posso enxergar a luz. Me ajuda a ter leveza nos meus aprendizados, sem que eu precise apanhar na vida, repetir padrões, repetir aprendizados, sofrer. Me ajude a ter mais consciência daquilo que eu preciso fazer para criar mais saúde, saúde física, saúde emocional, saúde psíquica. Me ajude a romper os pensamentos, que eu já posso romper os pensamentos negativos, e me ajude a respirar no ar mais nobre e elevado, que eu possa receber as melhores intuições que eu já estou apto a receber. Abençoa, Senhor, a minha vida, o propósito dela, para que eu possa cumpri-lo da melhor forma possível. Fortaleça a minha fé, fortaleça a minha conexão contigo, os meus melhores propósitos do coração, e que eu seja luz aqui também, que eu já possa auxiliar, ser um servo de Ti, porque eu já tenho aprendizados em mim que eu posso passar adiante, que eu posso fortalecer e exercitar o meu lado luminoso aqui. E servir a Ti, Pai, da melhor forma possível, assim como eu recebo tanto da vida, que eu possa devolver a ela de uma forma leve e luminosa. Vamos mentalizar os nossos lares, sendo envolvidos por essa energia, flores de luz caindo do alto, harmonizando todo o ambiente, envolvendo a todos que ali residem e frequentam, transitam por ali, encarnados e desencarnados. Todos que necessitarem de acolhimento vão sendo acolhidos. E vamos imaginar nosso Mestre Jesus, com seu manto de luz, seu olhar amoroso, abraçando com todo amor, todo acolhimento a todos que necessitam desse abraço. Inclusive cada um de nós, que a gente possa sentir no corpo esse abraço gostoso, como uma criança saudosa do seu pai, do seu avô, do seu irmão, daquela pessoa que o nosso coração vibra quentinho. Receba essa energia em cada célula do seu corpo. E perceba as pessoas que você gostaria que recebessem isso também, que elas possam sentir esse acolhimento, sem julgamento. Ele apenas nos recebe do tamanho que nós somos, do tamanho que nós estamos, e Ele acredita em nós. Vamos aproveitar esse momento de cura das nossas dores, dores da alma, dores do corpo,
dores do coração. Vamos entregar para Ele as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas dificuldades e dar as mãos a Ele para a nossa caminhada na vida, como uma criança que vai sendo guiada por um ser tão luminoso e amoroso. Vamos sentir isso e guardar essa imagem em nossos corações, sentindo essa verdade sempre que a gente precisar. Sempre que a gente sentir dificuldade, que a fé estiver pequenininha, vamos lembrar dessa cena, da gente caminhando junto com Jesus, como crianças pequeninas, recebendo esse cuidado, esse carinho. Vamos agora aumentar essa energia e envolver o nosso planeta. Tantas moradas aqui, um planeta que nos recebe, nos acolhe, independente do que a gente faça com ele. Vamos mandar muita luz para o nosso planeta, muita luz, muito amor, muita paz em cada pedacinho do nosso planeta, cada ser encarnado, desencarnado, o tamanho que ele for, ele vai receber agora essa energia amorosa e nós vamos por essa intenção, aumentando essa energia. Todos os seres viventes, não importa, todos os seres recebem essa energia. E em gratidão, vamos retornando, sentindo o nosso corpo, vamos fazer a nossa prece que Ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoei as nossas, como nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Uma semana abençoada para todos.